Olá, bom dia. Vamos começar aqui a nossa live. São 9 horas da manhã aqui no horário de Brasília. 9 horas da manhã aqui no Brasil, pelo horário de Brasília, e 9 horas da noite. A conexão parece que não tá muito boa. Tô vendo aqui o pessoal da Auto News que entrou. A gente vai conversar com o Silvio Mori, lá no Japão, que tá cobrindo ali na região de Nagoya. Vamos ver se ele entra. Vamos falar lá sobre as Olimpíadas, vamos falar um pouco sobre os números do Japão, vamos falar sobre a convivência lá durante essa pandemia. Eu contei para vocês no Stories que a gente conversou com o Silvio poucas semanas atrás. Eu fui checar, na verdade, a gente conversou dia 3 de fevereiro. Quase que a gente acertou o dia do mês. Hoje são 2 de abril. Exatamente 2 meses. Vou chamar aqui o Silvio. Aí. Ê! E aí, querido? Tudo bem? Tudo ótimo. Que maravilha essa tecnologia, hein? Olha Verdade. isso. Muito bom tudo isso. Você estava contando da tua adolescência quando você foi para o Japão, né, Silvio? Na primeira live que a gente fez. E não tinha nada disso, Exatamente. né? Você ficava totalmente isolado Não. naquela época, né? Naquela época, para a gente conversar, Lu, era assim, eu tinha que aguardar 11 horas da noite para ir até um orelhão, famoso orelhão verde, para poder Aham. ligar para os parentes. A gente sempre esperava 11 horas da noite porque era o horário mais barato. Sim, Então, devia ser a uma gente conseguia, fortuna, né? Devia ser sim, a uma gente conseguia fortuna. falar mais tempo, né? Hoje não, hoje, nossa, hoje, hoje A, essa tecnologia é maravilhosa. a gente, todo mundo acho que tá lembrando um pouco, né, dessa coisa do orelhão, de ter que ligar. Aqui no Brasil tinha que esperar depois das 8, também ficava uma tarifa mais barata. Enfim, começando agradecendo e exaltando a tecnologia, né, Silvio? Bem-vindo de novo. Obrigado, eu que fico muito feliz em poder participar e poder contribuir cada vez mais com informações aqui do outro lado do mundo. Legal, Silvio. E a gente fala do outro lado do mundo, parece que está longe, mas a gente está vendo tanto que nós estamos perto um do outro, né, Silvio? Quando a gente falou no começo, mais no começo do ano, dia 2 de fevereiro, parecia para nós aqui no Brasil que tudo estava muito longe, tudo aí na Ásia, acontecendo na Verdade. China, e de repente estamos todos nós aqui nessa situação de isolamento. Foi tudo muito rápido, ficou um momento ainda, muita gente tentando entender se precisava, se não precisava fazer esse isolamento. E agora a gente já está indo para a terceira semana, uns conseguem ficar mais em casa, outros precisam sair. Eu queria saber de vocês como é que tá aí, depois de transcorrido esses 2 meses, como é que estão as coisas no Japão? Lu, tem aumentado muito, né, aqui no Japão o número de infectados, tá? Até então, dizem, né, comentários, não há confirmação, por mais que a gente cheque, não existe essa confirmação ainda. Mas que o governo japonês estava escondendo os números, né, a realidade, por conta das Olimpíadas. O governo se esforçou ao máximo para que as Olimpíadas realmente acontecessem este ano. Como todo mundo já sabe, elas foram adiadas. Foi uma decisão assim, foi a melhor decisão que eles tomaram, porque não havia condições nenhuma diante do coronavírus de realizar esse evento esportivo aqui no Japão ou em qualquer outra parte do mundo. Outras Sim, cidades se ofereceram, né? Mas não havia possibilidade nenhuma do evento acontecer este ano. Mas o governo japonês tentou ao máximo segurar para que o evento acontecesse, mas diante da pressão até mesmo de outros países, as Olimpíadas foram adiadas. Após esse adiamento, é que começou a surgir
novos infectados, um número assim muito grande. Para se ter uma ideia, eu atualizei antes de começar a nossa live. Tóquio hoje fechou com 97 novos infectados. 97, né? Enquanto a gente tinha aí, antes do adiamento das Olimpíadas, em torno de 10, 15 Por dia. infectados Por por dia. dia. Por dia. Agora, hoje, 2 de abril, 97 infectados em um único dia, somente em Tóquio, tá? Que é a capital do Japão, a região metropolitana, tudo acontecendo ali. E foi ali, e ali está sendo a concentração de infectados. O maior número de infectados no Japão está sendo Tóquio. Já teve uma oscilação entre outras províncias, mas hoje está sendo em Tóquio. Então você falava de uma subnotificação. É isso que existiu essa denúncia, mas não ficou, não consegue checar se realmente havia essa subnotificação. Mas os números agora estão mostrando que aparentemente, de fato, estava acontecendo isso. Exatamente, porque o Japão, em contato com a Organização Mundial de Saúde, o governo, né, japonês informou que conseguiria fazer muitos testes por dia, o que não estava ocorrendo antes do adiamento das Olimpíadas, né? Agora, há aí novos testes, os testes sendo feitos com mais rapidez e também com maior número, né? Vai ter mais segurança agora realmente do número de casos, né, Silvio? Aqui no Brasil, Exatamente. nós também estamos amanhecendo com denúncia de subnotificação. A CNN Uhum. Brasil acabou de colocar uma matéria, na verdade, eles colocaram na virada do dia, era meia-noite e pouco agora, no portal, dizendo, inclusive com um e-mail pedindo para que fosse subnotificados, assim, um pedido oficial de subnotificação. É a checagem de 2 repórteres da CNN Brasil. E Uhum. também a UOL, também a capa da UOL, de subnotificação, dia 31 agora de março, no último dia do mês, o Ian Boechat colocou na Folha também uma coisa de subnotificação. Na verdade, a Secretaria de Estado de Saúde lá de São Paulo falou que não era. Eles estão tendo dificuldade justamente de confirmar os casos, né, Silvio? Porque às vezes a pessoa já chega, já vem a óbito, existe uma suspeita da Covid-19, mas eles não conseguem realmente comprovar que foi essa doença. Então, tem um monte de exames por fazer, sendo realizados, e a gente não tem esse número real. Se não tem aí no Japão, você imagina aqui no Brasil, que nós somos muito maior, assim, né? Muito grande, enfim, você conhece a nossa realidade. Eu queria perguntar um pouco de comportamento, Silvio, porque a impressão que a gente tem aqui do Brasil é que vocês aí no Japão conseguem manter uma rotina mais produtiva. E isso tem sido um grande desgaste, um grande embate aqui no Brasil, daqueles que defendem, que quer. Todos, acho que todo mundo quer trabalhar e produzir. Imagino que a maioria sinta assim. Agora, outros valorizam mais a necessidade do isolamento e outros acham que não é possível fazer um isolamento mais parcial, menos total, assim, do que alguns. Como que vocês estão se comportando aí? Bom, o Japão não adotou a quarentena compulsória, tá? O Japão, na verdade, não tem quarentena em nenhum lugar do Japão, tá? Primeiro que existem leis que proíbem o governo de determinar quarentena aqui. Isso é uma lei pós-guerra, é o direito de ir e vir, né? Então o governo, Bom, ele segue então, muito. então essa lei de ir e vir nós também temos aqui, né? Então, exatamente. Mas Então, aqui não se pode decretar a quarentena por conta das leis japonesas, mas existe a possibilidade de um estado de emergência que é um pouco pior, até um pouco mais agressivo do que a própria quarentena, né? Para ter esse estado de emergência, foi preciso alterar uma lei que foi para a Câmara Baixa,
do parlamento japonês, foi aprovada, as diretrizes também foram aprovadas para esse estado de emergência, tudo em decorrência do corona. Mas o estado de emergência, na verdade, ele tem mais a ver por questões de recursos financeiros, né? Para o governo poder pegar parte da verba do orçamento e usar exclusivamente neste caso especial com coronavírus, e diante disso algumas medidas também a serem adotadas, até mesmo por algumas empresas. Bom, e mais flexibilidade também, provavelmente de gestão, né? Mais liberalidade. Isso. Então, como aqui não tem quarentena, a vida está seguindo. Vamos dizer que normal, entre aspas. Mas com todos os cuidados. Álcool em gel, máscara. E há um pedido dos governadores de cada província para que os japoneses, para que os moradores estrangeiros, enfim, para quem mora em cada província, evite locais de aglomerações e também evite que saiam de casa. Só saiam de casa se necessário. É aí que muda o comportamento. Por quê? Porque o cidadão japonês, e até nós, estrangeiros que estamos aqui, por ver isso acontecendo, tal, e a gente tenta seguir os mesmos costumes. O cidadão japonês ele é mais consciente, né? Já passou por muitas dificuldades, né? Faz parte. Perdi o Silvio. Perdi. Opa, voltou. Vamos lá. Voltou. Estava cheio, tinha muitas pessoas nesse parque. E ele falando que não tinha coronavírus, que estava todo mundo tranquilo, que a vida estava seguindo normalmente, mas esqueceu de passar algumas informações importantes. Ó, né? A Mary está aqui, reclamou que travou. Para mim, travou um pouco também. Eu queria que você contasse de novo. Recapitula, por favor. Tá. Então tá, a gente estava conversando o seguinte, circulou um vídeo na internet aí de um brasileiro que estava em um parque em Tóquio gravando e falando que não tinha coronavírus, que todo mundo estava levando a vida normal, tranquilamente. Mas ele faltou com muitas informações, foi de uma tremenda irresponsabilidade aquele vídeo. Inclusive, o vídeo dele foi destaque na televisão japonesa e o próprio presidente do Brasil compartilhou aquele vídeo falando, mostrando, né, como que estava aqui no Japão, porque o Japão adotou a quarentena, vamos dizer assim, o isolamento vertical, né? O isolamento vertical, isolando só os riscos, né? Isso. Porém, esse cidadão que gravou, ele faltou com muitas informações. Primeiro, havia um pedido do governo de Tóquio para que as pessoas só saíssem de casa se necessário e que evitassem locais de aglomerações. Ali houve um desrespeito de todo mundo, porque o pedido não era imposto, foi um pedido educadamente da governadora de Tóquio. Após a circulação daquele vídeo e as pessoas ainda circulando normalmente pela cidade de Tóquio e os números aumentando, aí sim a governadora fez um pedido mais rígido para que as pessoas saíssem de casa só se necessário. Eu cheguei a postar, inclusive, postar no meu Instagram, no meu perfil, nos meus stories, o cruzamento de Shinjuku, que é o cruzamento com o maior número de pessoas do mundo. É aquela esquina, é isso que você está falando, esse lugar? É um cruzamento que sai da estação de Shinjuku. Que é uma imagem super famosa no mundo, né? Que passa muita gente assim, para cá e para lá, para cá e para lá. Isso. Eu sei. É o cruzamento com o maior número de pessoas do mundo. Completamente vazio. Completamente vazio.
Eram 8 e isso no último sábado, que foi feito o pedido ao governador. Completamente vazio. Ó, a Soraya tá Não falando teve- aqui que ela viu essa postagem. Deve ser uma Entendeu? imagem realmente bem impactante. Você botou no seu feed, é isso? Isso eu botei no Story, mas eu posso Ah, no postar depois Story. novamente, quem quiser Posta, acompanhar. Eu vou posta de postar, novo. Posta. após a nossa live, eu vou postar. Foi, foi que dia? Foi que dia que você fez essa Sábado, imagem? sábado, sábado. A televisão japonesa deu esse destaque. E os parques estavam completamente vazios e alguns parques foram até mesmo fechados para evitar tudo isso. Entendeu? Então, assim, quando há um pedido mais rígido aqui, os japoneses têm mais consciência disso tudo. Né? E há um comportamento aqui também totalmente diferente. Né? Isso que eu queria que você contasse. Você, como brasileiro, criado aqui na cultura brasileira e tudo, qual que é, o que que você consegue traçar de diferença? A gente imagina, claro, mas você que mora há muitos anos, morou já algumas vezes aí no Japão, tá aí de novo. Queria que você contasse assim, qual que é a diferença real mesmo desse comportamento que traria benefícios para o Japão em relação à redução de contágio. O próprio cumprimento, né, quando as pessoas se encontram aqui, eu acho que é fundamental, Lu. Porque o japonês ele não tem o hábito de pegar na mão quando vai se cumprimentar, ele não tem o hábito dos 3 beijinhos, dois beijinhos, Abraço, igual a gente não faz, tem abraço, beijo, toda não aquela tem festa, nada, não é? entendeu? É Não, uma então coisa é mais isso que é uma coisa mais de que a gente vê, por exemplo, nas artes marciais, né? a gente pode dizer que é um isolamento social deles, mas não é. É uma cultura que se tem hoje nós vemos isso. Os ocidentais estão vendo com os outros olhos que não se trata totalmente de um isolamento social, mas de uma precaução mesmo, né? Aqui, tradicionalmente, você não entra com os calçados dentro de casa, né? Os calçados ficam na porta, né? Por quê? Verdade. Para não trazer bactérias de fora para dentro. O chinelo que você usa dentro de casa fica dentro de casa. E isso acontece também nas repartições públicas. Hospitais, assim, escolas são assim. Algumas prefeituras também são assim. Você chega na prefeitura, você tem que tirar o seu calçado e pegar um chinelinho que eles deixam ali para você usar ali dentro. Entendeu? Ixi, Nas fábricas, para mim tem não ia dar fábricas. certo. Eu adoro um salto alto. Fico disfarçando a minha Não, não, altura. não. Tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar. Então, isso daí ajuda É muito. verdade, Entendeu? Faz uma diferença muito grande, entendeu? com E aí certeza. você vê uma outra diferença também. Esses dias eu fui no supermercado, eu cheguei no supermercado e já tinha um senhor limpando o carrinho de mão, onde a gente segura para empurrar o carrinho de mão. Então ele passava o álcool para depois o cliente pegar. Aqui nós Então, temos feito isso também. Aqui agora, né, com essa necessidade grave que o mundo todo está passando, os supermercados têm deixado uma pessoa limpando, entregando álcool gel para a gente passar na mão para poder fazer a compra. A hora que devolve o carrinho, estão limpando também. Mas é uma atenção para nós muito nova, né, Silva? Aqui no Brasil nunca sim, se viu sim, isso, sim. né? Para você ter uma ideia, aqui no Japão se consome muito tixo. Tixo é o guardanapo de papel, é o lenço úmido, entendeu? É o lenço úmido à base de álcool, com álcool, né? Tem em muitos locais. Todo restaurante que você chega, aquilo, eles te dão o oshibori. O oshibori é uma toalhinha molhada. Quentinha, Quem né? isso? Todo e qualquer restaurante que você vá. Então, aqui são esses costumes totalmente diferentes que hoje ajudam um pouco, sim. A gente não pode negar. Então, talvez no Brasil, hoje, a quarentena, o isolamento total, inicialmente, faz-se necessário. Claro que isso afeta e muito a economia. Mas aqui também a economia está sendo afetada. Para você ter uma ideia, todas as montadoras praticamente paralisaram. Paralisaram. Subaru, Nissan, Honda, Toyota, Mazda, né? Elas paralisaram. Por quê? Eu vou te contar só do caso da Toyota, que é o que eu mais recente que eu estou sabendo mesmo. Ó, o Dois Paulo Cruz, funcionários.
O Paulo Cruz estava aqui nos vendo, não sei se ele ainda está assistindo, que é bem É a o área dele, da Auto o News. índio. Auto Ah, News, sim, legal. que O é bem a índio área dele. falando Agora ele vai se aqui. interessar para a hora que falar da Toyota. Conta aí para Então, nós. dois funcionários deram positivo para o Covid-19, para o corona. Então, o que fizeram? Já isolaram esses dois, né, funcionários. A linha que eles trabalhavam já foi toda é, limpa, passaram desinfetante, tudo. Esterilizada. Uhum. Exato. Mas, o que acontece? Como está afetando a economia mundial, né, essas montadoras estão paralisando por falta de peças. Por quê? Por da China para cá, que vem muita matéria-prima, está tudo paralisado. Os portos estão paralisados, os aeroportos estão paralisados, né? Então, está afetando muito. Porém, ainda estamos trabalhando. Todo mundo normal. Diminuiu muito o número de pessoas. Quando você vai ao supermercado, você vê que tem uma redução, porque você via muito idosos nos supermercados. E agora você percebe que houve uma diminuição desses idosos nos supermercados. Uhum. Então, assim, tá tendo esse isolamento de grupo de riscos aqui muito. Agora aqui, se você falou do lencinho úmido e do lenço de papel, a gente está tendo dificuldade de encontrar esses itens. A gente já não encontra álcool em gel, máscara, de jeito nenhum se encontra. Então, assim, como que é aí? Qual que é o costume? Todo mundo tem um kitzinho de máscaras, assim, uma caixa de máscaras. As máscaras são descartáveis. Aqui no Brasil estão se falando, inclusive, muita gente voluntária fazendo máscaras de pano. Aí a dúvida é se isso funciona, se isso não funciona. Lu, aqui tem vários modelos de máscaras, né? Inclusive algumas vêm com filtro, onde elas falam que tem tantas porcentagens de proteção de polo. É Polo, uma que a vírus. gente, é uma que a gente vê uma caixinha assim, alguma coisa assim. Ela tem Esse um filtro filtro. por dentro, né? Então, vários Aham, modelos. O Wellington Rocha está nos acompanhando, um abraço, Wellington. E legal. tem um modelo aqui que ele não é descartável. Você pode lavar ele, que é um modelo. Ele parece mais aquela focinheira de cachorro. Tem. Aquela lá. Aquela sim, ela não é descartável, ela pode ser reutilizada. Entendeu? Então são vários tipos. E aqui é comum você achar nas lojas de conveniências, porque o Japão já tem esse costume já há muitos anos de usar máscara. Até então, quem usava é quem se sentia gripado, quem estava com algum sintoma de gripe, e eles utilizam para não passar para as Para outras outra pessoas. pessoa. É um Isso, é a sinal de preocupação com educação, isso. né, Silvio? É um sinal Isso, de isso, educação. Você isso. faz isso? Você Faço. também faz isso? Porém, agora, todos estão usando porque foi um pedido do Ministério da Saúde do Japão para se evitar tudo isso, né? O Juliano Vaca está nos acompanhando, um abraço para ele. Legal, Foi feito Juliana. isso justamente para uma proteção de um modo geral, entendeu? Tá. Aqui também estamos tendo dificuldade em encontrar. Agora está amenizando. A Natália também. Tudo bom aí, a Natália? Então, aqui está amenizando um pouco. Né? Nós estávamos em falta, sim, de máscara, álcool em gel. Estamos tendo dificuldades em encontrar. Né? Mas esse fim de semana eu já fui no mercado, já consegui encontrar máscara, já consegui encontrar o lencinho umedecido à base de álcool. Então, assim, Aqui está não. melhorando. Né? Aqui não. E eu sei da dificuldade, que está tendo aí no Brasil de encontrar, e o que me dói mais, Lu, é o seguinte, a gente até poderia fazer uma campanha aqui de doação e enviar máscaras, porque os agentes de saúde estão sem máscaras. Eu tenho muitos amigos enfermeiros, eu tenho muita gente que trabalha em hospital, que eu conheço.
E a gente não consegue enviar isso por dois motivos. Primeiro, a gente não conseguiria um grande número neste momento. Tá, tudo bem. O segundo é a burocracia do nosso país, do Brasil. Né? Para você ter uma ideia, antes de começar tudo isso, eu enviei uma encomenda para os meus parentes no Brasil. Só para você ter uma ideia, você manda via expressa para chegar em questão de uma semana e demora-se 20 dias, porque ela fica presa em São Paulo, porque é taxada e você tem que pagar. Uhum. Né? Mesmo que seja doação. Mesmo que seja doação. Enquanto você não pagar, eles não liberam a sua mercadoria. Né? Então fica difícil de você fazer tudo isso e tentar ajudar. E o vírus não está pagando taxa nenhuma, né? O vírus está entrando forte, rápido e fazendo uma devastação. Você falou de subnotificação, você acha que agora, depois da tomada de decisão da Olimpíada de 2020, era junho, né? De 2020, para julho de 2020 para julho de 2022 e a Paralimpíada foi para agosto, é na sequência, né? De 2021, quer dizer, 2021. Você acha que a partir dessa decisão, que acho que parece que isso um pouco acalmou o mundo inteiro. Todo mundo estava achando que era o melhor a ser feito, meio que acalmou o mundo inteiro. Você acha que agora vai começar a aparecer os casos mais reais aí no Japão, das vítimas da Covid-19? Já estão aparecendo, na verdade, né, Lu? Porque Tóquio disparou nos números de infectados, 97 em um único dia, né? E então já apareceu, nós temos o caso hoje, foi divulgado hoje, né? De um cidadão estrangeiro que estava no Brasil, foi ao Brasil e retornou e deu positivo. Ele retornou no último dia 23, agora de março, tá? O teste dele, o resultado, ele passou mal, sentiu febre, fez o teste, dia 31 foi confirmado, ele está infectado com Covid-19. Ele mora na província de Niigata. Não dá para dizer que é um brasileiro, tá? Por quê? O governo japonês, ele toma muito cuidado nessas divulgações para não se criar aquele melindre todo aqui. Então, ele não divulga nem as iniciais do paciente, e não divulga a nacionalidade. Da Lu retornar. Que a Lu... Aí, tá, voltou. Então não dá para dizer, só falou que ele tem cerca de 50 anos, que ele estava no Brasil a trabalho e que retornou. Você me ouviu? Pronto. Agora destravou, mas eu não te ouvi. Eu estou falando que aqui no Brasil os relatórios vêm com o nome, a identificação dos pacientes, os jornalistas têm acesso a essas informações. A dúvida está sendo sobre a notificação real. Acho que acontecem duas coisas, né? A dificuldade de fazer os testes. Parece que o Ministério da Saúde ontem conseguiu, chegaram 5 milhões de testes da China. O que a gente está notando de uma forma muito dura, né, Silvio? É que o campo industrial do mundo é a China. Né? Claro que o Japão é muito industrializado, algumas outras nações são muito industrializadas, não é o caso do Brasil, mas o tanto que a gente é dependente de pequenas peças, de pequenos materiais, como máscara, luva, que são fundamentais, mas de feitio mais simples, então acaba ficando de responsabilidade dessas grandes indústrias na China, o tanto que a gente é dependente, né? Exatamente. Isso está impactando demais na vida de todo mundo. Exatamente. É igual aqui, por isso que algumas empresas, algumas montadoras estão parando por conta disso, porque a matéria-prima vem da China, né?
A China, ela até não tem a produção própria dessa matéria-prima, mas ela exporta muito, né? E ela importa muito e exporta muito para a Ásia. Então, acaba afetando mesmo de um modo geral, né? E no caso, na Itália, né, teve muitas mortes, então paralisou. É o que está acontecendo no Então, Brasil hoje. Tem que paralisar tudo para poder ter uma segurança, né? a Se é Coreia que se do pode ter Sul, um... a Coreia do Sul está sendo colocada aqui no Brasil como um bom exemplo, como um exemplo de produção contínua e segurar a propagação do vírus. Mas lá eles estão conseguindo testar todo mundo, né? Essa que é a grande diferença. O que chega de notícia para vocês da Coreia aí? Não é só a questão do teste, Lu. Além deles estarem o teste em alta, né? Todo local estão fazendo teste, estão atendendo todo mundo. O país está fechado. Coreia do Sul foi um dos primeiros países a fechar. Primeiro foi a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte tradicionalmente já é fechada para o mundo inteiro, né? Mas a Coreia do Sul, assim que surgiu a, 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 a Notícia, né? epidemia, a notícia que estava tendo esse vírus na China, os primeiros países afetados foram aqui da Ásia, né? Porque os chineses viajam muitos, né? O Japão foi um dos primeiros, depois Coreia do Sul, e assim sucessivamente aqui na Ásia. O que acontece? Assim que se teve se entrasse Fechou muito. aeroporto, tudo? Fechou aeroporto Tudo, também, tudo, tudo? tudo. Houve esse fechamento, né? Não houve 100%, mas houve uma redução. E nos aeroportos foram colocados os testes para que Barreira barreiras, sanitária muito exatamente. grande, muito forte, né? Essas barreiras não foram criadas no Brasil, até onde eu sei. Nós tivemos o Não. carnaval que deveriam ter feito essa barreira no carnaval e não fizeram. Mas então, a gente conversou dia 3 de fevereiro, para nós parecia assim uma coisa do outro mundo, né? Mas eu tinha suspeita. Literalmente do outro lado do mundo que não ia chegar aqui e agora nós estamos nessa situação. Então, o Japão, na Planejamento verdade. realmente nunca foi o nosso forte, né, Não, Silvio? mas o Japão também Brasileiro. cometeu alguns erros. O Japão cometeu alguns erros também, Lu. Primeiro, que eu acho que comentei aquele dia, de ter buscado os japoneses que estavam na China, que estavam bem na cidade onde começou o foco, né? E trouxe para cá. Dentre esses, houve a confirmação de infectados, e esses já tiveram contato com outras pessoas. Então, explodiu, né? Manteve aqui tudo aberto, porque era o feriado lunar, os chineses vieram, tinha como destino o Japão, abriu e entrou muitos chineses aqui e infestou, entendeu? Mas hoje Mas está se naquele fazendo. momento não era, aquele momento ainda não era claro, né? Não tinha notícia forte, né? No dia o Ano Novo Chinês e tudo, não existia, não estava forte Não o tinha estourado. entendimento, o É, entendimento da gravidade da situação. havia essa contaminação em altos números, mas não esperavam que iam se expandir tanto como aconteceu, né? Uhum. Havia dúvida se passava de pessoa para pessoa no primeiro momento, se passava pelo ar, né? Havia Uhum. várias, né? Rafael, um abraço para você, Ah, Rafael, um Rafael, abraço para o Gustavo também. Tem a falando Val que de está comentando saudade. aí também. Um Agora abraço a todos vocês. a saudade tá arrefecida um pouco pela ajuda da internet, que a gente pode ver o Silvio. Verdade. Então, naquele primeiro momento, né, todo mundo tentou de alguma forma, até porque não tinha muita informação a respeito do vírus, né? Agora não, agora já tem mais informações, sabe que a transmissão é fácil, sabem que o vírus pode ficar incubado, né? Sabe que realmente fica grave, né? Que é uma doença Fica grave. que em algumas pessoas se torna muito grave. Silvio, como é que tem sido, você é repórter freelancer, né? Como é que tem sido a tua atuação, assim, de buscar as informações, de conseguir checar, porque, como você falou, um brasileiro aí no Japão faz um vídeo e acaba entrando como se fosse apuração, como se fosse verdade, depois precisa apurar de novo. Eu tenho falado aqui no Seja Referência com frequência para as pessoas buscarem
espaços locais com responsabilidade com informação consistente, né? Diversos portais de notícia, televisão que a pessoa goste, rádio que a pessoa goste, encontrar esse canal e acompanhar por aí. Mas é uma chuva de desinformação pelo WhatsApp que confunde, inclusive, os jornalistas, né, Silvio? Exatamente. Lu, eu não publico e não divulgo nada que eu não tenha a confirmação do fato, né? Eu só faço isso depois que realmente que eu tenho toda a confirmação. Aqui eu acompanho muito a NHK. É uma emissora estatal, é como se fosse a porta-voz do governo, né? Então, tudo que sai ali a gente tem a plena certeza que é um fato, que é uma realidade e que é seguro. Então, começa por ali. E eu tenho assinatura de algumas agências de notícias daqui também super confiáveis, que são agências que fornecem para o mundo inteiro, né? Diante disso tudo, nós temos contatos em vários setores. Nós temos tradutores que trabalham em hospitais, hospitais japoneses aqui, da qual a gente sempre tenta buscar informações com eles. Então, a partir daí, quando a gente tem uma resposta desses locais próprios, que a gente consegue. Mandar um bom dia para a Jane, que está em Camapuã, mandando um bom dia para a gente. Jane, um beijo para você, obrigado. Espero que a Jane esteja fazendo isolamento lá em Camapuã também. Ontem, a primeira morte aqui de Mato Grosso do Sul foi de uma idosa do interior, de Pataiporã, se não me engano. Claro que era uma pessoa que já tinha doenças, outras doenças, já tinha uma saúde realmente frágil, mas o vírus acabou dando esse empurrãozinho. Então, todo mundo precisa, inclusive no interior. Na verdade, a gente tem uma facilidade aqui, que é esse distanciamento, né, Silvio? Já geográfico, vamos chamar assim. Tá, voltando. Então, você consegue, tem essas pessoas que estão em locais estratégicos, Sim. que são E tradutores. o Ministério da Saúde aqui do Japão também faz o mesmo trabalho dele. Ele solta boletins, ele faz a divulgação, e aí eu tento acompanhar sempre o que a nota deles trazem para nós, né? Mediante, como são notas oficiais, a gente acaba passando essa informação adiante, porque vem de uma nota oficial. Em Tóquio, eu tenho grandes amigos jornalistas, como eu mencionei da vez passada, que estão ali também com muita responsabilidade, que contribuem bastante com a gente também, passando as informações, passando contatos, para que a gente faça a checagem das informações e possa transmitir aí para o Brasil. Eu tenho escrito para alguns sites, tenho feito matérias para a TV Cultura, tenho feito para algumas emissoras de rádio também, tratando principalmente agora do coronavírus, já que as Olimpíadas foram adiadas. E você estava numa expectativa super feliz, né? A gente estava Eu se vi, preparando. inclusive, você, esses dias, você no centro, eu não sei que espaço que é aquele que você foi visitar das Olimpíadas, no Museu Olímpico. Isso. Museu Olímpico, que foi inaugurado ano passado, e que conta a história de todas as Olimpíadas, desde quando ela foi criada até a última edição, que foi no Rio de Janeiro. Tem lá a tocha que foi carregada no Rio. Muito bacana, um local assim fantástico, e que eu tinha preparado uma matéria para mostrar, e que agora ficou de stand-by. Oh, que pena. Bom, então o que você está apostando que aí no Japão se endureçam mais essas necessidades de isolamento? Lu, O que você está vendo que vai acontecer nos próximos dias? O governo japonês vem tomando algumas medidas para evitar o decreto de estado de emergência. Tá? Então, agora ele está começando a fechar todas as barreiras, está aumentando o número de testes, está pedindo para as pessoas que saiam de casa somente se necessário, de uma forma mais rígida, né? Não chega a multar as pessoas como aí no Brasil, não tem toque de recolher, nada disso. Travou. Tecnologia, né? Para que a gente abriu a live. Agora ela está travando. Aqui no Brasil não estamos recebendo multa se sai, não.
Acho que essa questão... Tem comércio que, pelo menos o que eu li nas últimas notícias, inclusive em Campo Grande, se alguém abriu comércio fora daquele horário... a polícia está mandando fechar. Não, Tá mas indo lá. Então, aqui não há isso, entendeu? Agora que houve um pedido da governadora de Tóquio para que se evite baladas, bares, mas as baladas, bares aqui estão funcionando normalmente, o que para mim é muito perigoso, tá? Então, o que o governo tem feito? Por exemplo, agora ele fechou a barreira, aliás, a fronteira com 73 países, incluindo o Brasil. Né? Então, está se endurecendo mais. Por exemplo, os Correios não vão enviar mais encomendas para o exterior, né? Para que não se tenha mais essa saída. Para você ter uma ideia, a partir do dia 3 de abril, agora, sexta-feira, amanhã, quem sair do Japão corre o risco de não entrar na volta por um tempo indeterminado. Os estrangeiros que aqui vivem, que têm visto permanente, que têm visto de longa duração, né? Pode ficar... Não vai, mesmo assim não vai entrar. Não vai entrar. Se sair, não vai entrar. Saiu a partir do dia 3, eles não vão entrar se retornarem antes que reabra. Então, tá se divulgando muito isso para que se tomem cuidado e não saiam do país. A Jane está contando que Camapuã abriu de novo o comércio. Então, assim, aqui no Brasil, a gente fechou muito. Eu acho que teve um impacto grande de fechamento e agora começou a flexibilizar de novo. Então, esse é um pouco do medo. O pessoal narrou que na Itália fizeram isso, voltou um pouco depois. O caso explodiu. O Nelson está perguntando se já existe algum estudo desse impacto na economia, o impacto da Covid na economia japonesa, se já se falaram de PIB, de redução de PIB. Aqui no Brasil já estavam falando de um PIB baixo, um pouco maior do que de 2019, mas ainda baixo. E agora a gente está falando de um PIB zero ou abaixo disso. Nelson, eu não pesquisei e não averiguei a questão do PIB. Tá? Agora, do modo geral de economia, o próprio governo vem divulgando que o Covid vai ser impactante na economia do Japão e que o Japão vai sofrer muito, né? Mas que eles estão preparando um pacote superior à crise de 2008 que teve aqui no Japão. 2008, que acabou com o Japão, muitos brasileiros retornaram ao Brasil, muitas empresas faliram, né? Então, eles estão se preparando para isso. Mas a questão em relação ao PIB, diretamente, eu não posso te responder. Não pesquisei. Ainda não estão divulgando com muita força isso ainda. Não, mas a Bolsa... 2008 era uma crise exclusivamente econômica, né? Não foi uma crise sanitária como está acontecendo agora. Porque, Exatamente. Na verdade, a impressão que a gente tem é que houve, inclusive, aqui no Brasil, alguns... Essa realidade, afinal, é uma crise... Ô, você está me ouvindo? Agora estou. Você travou. Não sei se eu... Oi. Travou? Travou, agora destravou. Eu estou falando, se vocês estão vivendo aí na realidade do Japão, o que a gente vive aqui no Brasil, dessa controvérsia de entendimento entre os governantes, também entre a população, de abre, fecha, isolamento, como, se vocês estão vivendo isso aí também dessa forma, e se vocês recebem tantos memes pelo WhatsApp, pelas redes sociais, fazendo piada com a Covid,
e Não, com o surto do novo coronavírus? deixa eu mandar um ohayou pro Luciano Nis. Luciano, que já morou aqui no Japão também. Luciano, ohayou gozaimasu para você, que é bom dia no Nihongo. Lu, memes aqui a gente não recebe. Os memes que são compartilhados aqui entre os brasileiros são os memes que a gente acaba recebendo aí do Brasil, Brasil. É, claro. mas aqui não. Até porque o próprio japonês em si ele não usa tanto o WhatsApp. Ele usa mais o Line, né? E nós brasileiros usamos mais o WhatsApp. WhatsApp. Isso. Não tem essa controvérsia aqui de questão do que abre e o que fecha, porque nós não temos a quarentena obrigatória, Ainda né? não tá, né? Ainda não temos a quarentena obrigatória. Então, não se tem ainda, porque como eu acabei de falar para vocês, as baladas, os bares estão funcionando normalmente, que para mim é um risco muito grande Sim. mesmo, entendeu? Então, por enquanto, não tem essa controvérsia. E os governos também não tem um governo de uma província que quer fechar tudo e decretar a quarentena compulsória, entendeu? Então, o governo A, governo B, não tem ainda esse atrito por enquanto, Tá mais né? alinhado, né? Tá bom. Exatamente. Tá bom, Silvio, eu queria que você mandasse informação então para a gente quando as coisas que forem acontecendo aí, se matérias suas, se você puder mandar link das reportagens que você estiver produzindo para a gente divulgar também, porque é bem importante, porque assim, o tanto que a gente viu que nós estamos super integrados, né, Silvio, que as coisas estão todo mundo muito próximo um do outro, todo mundo um se cuidar é importante para a saúde do outro também. Então é bem bacana se você puder mandar para a gente. O maior prazer, já adianto que eu estou trabalhando para este final de semana, uma matéria aí para o site a respeito justamente desse aumento gigantesco de infectados confirmados em Tóquio após o adiamento das Olimpíadas, né? Então, houve assim, está havendo uma contaminação muito grande. Agora, você imagina Tóquio, imagina aquele cruzamento, né, de milhões e milhões de pessoas passando ali diariamente, as estações de Tóquio, que são as mais movimentadas também, cheio de pessoas. Então, tem-se esse medo e essa preocupação que o Japão possa, daqui para frente, ter, sim, na verdade, não vamos dizer um novo surto, mas que se tenha aí uma Uma explosão explosão de casos. de casos, né? A gente tem isso daí. Por enquanto, graças a Deus, nenhum brasileiro que residente no Japão foi Ficou doente. Ficou doente. infectado, exatamente, né? E olha que eu fui para Hokkaido no período que Hokkaido estava no topo de infectados, né? Hokkaido era o número 1 e agora, deixa eu só confirmar aqui, Hokkaido, que é a província ao norte do Japão, onde ainda está nevando, estava no topo e hoje ele está em quinto lugar com De número de infectados. De infectados. O campeão é Tóquio. Campeão é Tóquio, na sequência vem Osaka, depois vem Chiba, que é do lado de Tóquio, uma província do lado de Tóquio, vem Aichi, que é a região central do Japão, onde se concentra também o maior número de brasileiros, e aí que vem Hokkaido e aí umas outras províncias com menor número. Tá bom, Silvio, então vamos combinar. Você ficou devendo duas coisas, você prometeu pra gente. Uma é essa matéria que você está preparando assim que estiver pronta, mandar para nós, e a imagem do cruzamento que você disse que vai postar aí no seu feed para a gente conseguir conferir. Tá, essa imagem que eu tenho foi tirada justamente da TV japonesa, que fazia uma reportagem do dia, sobre o dia, a respeito disso, através, assim, todo mundo em casa, por um simples pedido. Acho que a diferença está justamente aí, Lu, entre Brasil e Japão ou não. Acredito que se no Brasil o prefeito, o governador, o presidente e o próprio secretário de saúde, gente, fiquem em casa, ninguém ia ficar, ninguém ia obedecer. Essa é a grande verdade. Então, precisou fazer o quê? Precisou determinar mesmo, ordenar
né, toque de recolher, obrigar para que as pessoas, olha, o caso é sério, o vírus é sério, então tem que se ficar em casa. Para poder Vamos, cumprir, né? vamos pagar um preço alto por isso? Vamos, porque a economia realmente vai ser, já está atingida, tem muita gente que vai perder emprego, tem muita gente que vai deixar de faturar, vai ser um preço muito alto, porém, muitas vidas vão ser salvas, né? E aqui no Japão não, aqui houve um pedido, apenas um pedido da governadora. Só saiam de casa se necessário. Aí depois vocês olham no meu feed e vocês vão dar uma olhada como que ficou esse famoso cruzamento. Eu vou colocar como ele é e na sequência eu vou colocando como ele ficou no dia Depois do do pedido pedido. da governadora. Tá Exatamente. bom. A Tá Dilma bom? Bernardes passou aí também, te mandando beijo, falando pra você se cuidar, Muito, desejando Dilma. sucesso. A Tô Tati me também tá cuidando. aí, Oi, Tati. cumprimentando, O tá bom? Okada, o Okada é um brasileiro que mora aqui perto também, está acompanhando a gente. Obrigado. Legal. Então, tragam informações pra gente e aí Com mais certeza. daqui um tempo te chamo de novo, tá bom, Silvio? Estou sempre à disposição, Obrigada, Lu. Um beijo. valeu. Tchau, Tchau. tchau.